Vamos fazer a nossa declaração de fé. Quem tem a sua Bíblia aí, levanta bem alto. Amém. O pessoal da manhã está ganhando da gente, gente. Tá faltando, agora começaram a aumentar as Bíblias. Graças a Deus, cada vez tem mais crentes na igreja. Glória a Deus. Vamos declarar bem forte? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Diga glória a Deus. Convida quem está do seu lado dizendo assim: olha, Deus quer falar contigo, fica ligado. E desliga o celular. De preferência, esse é aquele momento que pelo menos você tem que silenciar o seu celular, por favor. Amém, queridos? Nós preparamos para esses dias, domingo, hoje e os 2 próximos domingos, nós vamos estar falando sobre esse assunto, comparação. E eu chamei o ladrão da alegria, porque essa é uma expressão, aqui nem tão famosa, mas essa é uma expressão antiga, em outros países, que trata da questão que quando a gente se compara um com as outras, a nossa alegria vai embora. A gente vai falar um pouco sobre isso. E eu queria, antes de começar, dar boas-vindas a quem estiver assistindo, tanto aqui como também através da internet, pessoas que estão em casa. Esse é um ótimo domingo para você estar ligado, porque é um momento especial para você estar bem atento, porque nós estamos começando hoje essa nova série, que se chama Comparação. E, queridos, eu penso que a maneira como isso começou a entrar no meu coração é que eu comecei a ouvir um pouco mais sobre esse assunto e comecei a olhar para mim mesmo. E percebi que eu sou uma daquelas pessoas, das muitas, talvez todos nós caiamos nessa mesma tentação, de olharmos, e ninguém fica sabendo disso, a gente não conta para ninguém, mas a gente olhar sempre para outras pessoas e através do que nós vemos nela, nós determinamos como é que nós estamos. Então, eu tenho certeza que, sem exceção, todos nós, às vezes percebendo ou não, temos alguém que a gente olha e fala assim: fulano, ele tem isso aqui que eu gostaria de ter, e eu não tenho. E você pode escolher buscar aquilo, ou você pode escolher ficar triste, amargurado, porque você não tem. E eu vou desafiar você a pensar um pouco nisso, e descobrir se realmente existe isso na sua vida. Mas é natural que nós tenhamos isso, faz parte da natureza humana, e nós vamos ver isso na Bíblia, como faz parte da nossa vida, e como nós precisamos olhar para isso, e buscarmos corrigir isso, porque pode ser algo muito ruim. Esse vídeo que você viu aqui, né, é algo que eu lembro que já aconteceu comigo. Eu lembro que eu e minha esposa, um dia estávamos num restaurante, junto com um casal de amigos, e eu tenho 2 primos que têm filhos da mesma idade que os nossos. E eu lembro direitinho de uma vez, uma das mães, né, do menino que era da mesma idade do Davi, do meu filho, eu não lembro que idade eles tinham, se tinham 4, 5, 3 anos, mas ela falou mais ou menos isso: olha, o meu filho, ele vai andando na rua assim e vai lendo tudo. E o meu filho, o Davi, ele não lia nem uma sílaba, ele não fazia ideia de juntar uma letra com a outra ainda. E eu lembro quando eu vi aquilo, eu me assustei, eu falei: mas como assim? Ele está muito novo para saber ler. Como é que ele já sabe ler assim tão novinho? Não, mas ele já sabe, porque a escola está incentivando isso, e a gente está tentando também puxar ele para fazer aquilo. E eu me vi dentro de mim pensando assim: meu filho não é tão inteligente assim. Eu me vi dentro de mim pensando assim: poxa vida, mas será que tem alguma coisa errada com a gente? É claro que eu não falei isso, mas eu estou falando de algo que a gente às vezes pensa, nunca vai falar para ninguém, mas que está lá dentro de nós. E a gente não sabe explicar porquê, mas não era apenas uma preocupação com o meu filho, é uma preocupação de como as pessoas poderiam olhar para mim diante dessa circunstância. A gente tem essas questões sem perceber de competição, e eu vou provar para você hoje na palavra de Deus que isso é muito maior do que o que a gente pensa. No meu caso, talvez tenha acontecido igual aconteceu com você. Na maioria das vezes acontece conosco quando a gente é bem novo, na escola. Eu lembro que eu estudei no Colégio Batista, lá da Tijuca, e eu entrei na 2ª série, a gente chamava de série naquele tempo, seria hoje o 3º ano.
E eu percebi imediatamente algo que, a partir dali, eu comecei a me tornar mais consciente, que na turma, na classe, existiam vários grupos de pessoas. Existia o grupo das meninas que se achavam muito bonitinhas, não necessariamente elas eram, mas elas realmente se achavam. Existia o grupo da rapaziada que gostava de jogar bola, jogava junto. Existia aquele grupo da turma dos muito inteligentes que sempre tirava as melhores notas. Existia aquela turma dos engraçadinhos. Existia aquela turma do pessoal que era mais descolado, aquele pessoal mais legal, que todo mundo gostava deles, mas não necessariamente eram os melhores da turma. Existiam alguns grupinhos diferentes e existia aquela pessoa que sobrava, que não ia para grupo nenhum. Adivinha qual era o meu grupo? Era exatamente esse. Eu não me encaixava em nenhum desses grupos. Eu não era nenhuma coisa nem outra. E eu tinha para mim mesmo que era melhor assim. Que eu decidi que eu preferia ficar nessa posição. Eu não vou ficar me esforçando para ser atlético como aqueles meninos. Eu não vou ficar tentando parecer alguma coisa que eu não sou para aqueles outros. Eu não vou ficar... E não é que eu odiasse aquelas pessoas, eu só não simpatizava com elas. Você sabe do que eu estou falando, né? Era mais fácil para mim não simpatizar com eles do que ter que aceitar que eu nunca ia ser tão bom de bola igual aqueles meninos, tão bonito igual aqueles outros, tão atraente, né, como aquele, e ser amigo daquelas meninas, engraçado como aqueles outros. E eu achava que aquela posição estava muito boa para mim. Até que se não me engano, 1984, aí que você percebe quando você está ficando velho, quando você fala alguns anos onde algumas pessoas falam assim, o que é isso? 1984, algo maravilhoso aconteceu. Eu estava numa aula de matemática, estava na 6ª série, e o meu professor de matemática, um senhor, ele fez alguma coisa errada, e eu tive a oportunidade e um impulso de corrigi-lo, e quando eu corrigi ele, eu fiz isso em voz alta de maneira sarcástica. A turma toda caiu na gargalhada. E ele não podia fazer nada em relação a isso, porque ele estava errado mesmo. E naquele dia eu me tornei a pessoa mais engraçada da turma. E a partir dali a minha vida mudou. No dia seguinte eu fazia parte da turma dos legais. E eu tirava boas notas e eu fazia parte daquele pessoal. E eu percebi que já existia alguma coisa em mim, talvez por causa do ambiente da igreja, que deixa a gente um pouco mais solto, né? Que me tornou aos poucos aquela pessoa que eles usavam como referência. Eu me tornei meio que líder daquela gangue. E eles, antes de fazer qualquer coisa, eles perguntavam para mim. Eu estava no céu, queridos. Foi um ano muito especial para mim. 1984, aleluia. Em 85, meus pais me tiraram daquela escola. Acharam que um colégio católico que tinha lá na usina São José seria melhor para o meu aprendizado. Eu fiquei tão feliz. Você pode imaginar. Eu tive que começar tudo de novo. E não fui tão bem sucedido igual dessa primeira vez. Mas, queridos, eu estou contando essa história porque talvez você também tenha tido uma história similar, onde você tentava olhar para as outras pessoas e os talentos que elas tinham e as capacidades que elas tinham. E desde criança isso vai sendo implantado na gente, de maneira que você é medido, não baseado nos seus próprios valores, mas nos seus valores em comparação aos de outras pessoas. Quem está acompanhando até aqui, diga amém. Nós vivemos num mundo onde sempre estamos, olhando para a nossa esquerda e para a nossa direita e tentando descobrir, será que eu estou legal? Será que eu estou bem? Será que é isso mesmo? Eu estou fazendo do jeito certo? Em qualquer área da minha vida, financeiramente, na minha saúde, na minha profissão e na minha capacidade de ser pai, ou de ser mãe, ou de ser marido, eu sempre olho para outras pessoas e não tem jeito, eu uso alguém como um espelho para me referenciar, para ser uma referência onde eu vou olhar para mim e vou dizer, não, eu acho que eu estou legal. Ou então, não, eu estou péssimo. Por causa daquela pessoa, por causa de como ela fez, ou por causa de como ela faz. E eu posso ser, extremamente honesto comigo mesmo e saber que eu sempre tive pessoas assim, que eu olhava para elas e falava, e pensava dentro de mim, é isso que eu quero. E tem um lado bom nisso,
Mas também existe uma armadilha nisso, um perigo muito grande. E o que acontece, deixa eu ligar aqui, tem um título essa nossa mensagem. Está aberto aí, Marcelo? Tá. Liguei. Dessa vez está ligado. Nós estamos chamando essa série de Comparação, o ladrão da alegria. E o título da mensagem de hoje é A Terra do Mais Mais, que é o lugar onde nós vivemos, é o lugar onde nós moramos. Todos nós somos tentados nessa questão. E eu vou dar só um exemplo para você. Todos nós queremos isso aqui na nossa vida, principalmente quando a gente olha para as outras pessoas. Nós queremos ser mais ricos. É verdade? Mais do que você já é agora. Com certeza. Nós queremos ser mais magros. Vários amém. Mais inteligentes. Mais altos, em alguns casos. Tem gente que talvez queira ser um pouco mais baixo, porque bate a cabeça ali toda hora que vai entrar aqui na igreja, né? Mas são raros. Mais bonitas, botei no feminino, para não ficar tudo no masculino. Ninguém teve coragem também, só uma pessoa aqui. Mais felizes, mais maneiros, mais legais. Eu sempre quis ser mais maneiro, demorei muito. Não sei se eu cheguei lá ainda. Mais talentosos, seja o que for. Nós queremos esse mais na nossa vida. Nós queremos ter um pouquinho mais de mais na nossa vida, em qualquer área. E por que a gente quer isso? Porque a gente olha para as outras pessoas e a gente enxerga que elas às vezes são mais, ou então elas são menos, e isso nos coloca numa posição confortável ou desconfortável. E nós temos isso dentro de nós. E não é porque eu não goste, né, das outras pessoas, simplesmente eu quero poder sair, eu ir para minha casa e pensar sobre você. Fulano é legal, fulano é joia, fulano é maneiro, mas eu sou mais. Tem alguma coisa em mim que me deixa mais tranquilo de saber que eu sou mais. Eu tenho esse mais a mais na minha vida em relação às outras pessoas. E eu sei que você está olhando para mim falando, não, pastor, eu não sou assim. É sim, nós todos temos um pouquinho disso, gostando ou não. E depois piora, porque o tempo passa e você começa a namorar. E quando você começa a namorar, não apenas você quer mais, mas você quer que o seu namorado ou namorada também tenha mais. Você quer que ele seja mais rico, você quer que ela seja mais magra, você quer que ele seja mais inteligente, ou ele seja mais alto, ou ela seja mais bonita, mais feliz, mais maneiro, mais talentoso, tenha um carro melhor, more melhor, seja o que for, tenha um emprego melhor. E só fica pior ainda depois que casa. Porque agora você quer muito que o seu cônjuge tenha esse mais. E a gente às vezes, desculpa a expressão, que a gente nunca vai falar na igreja, nunca deve falar, mas a gente inferniza a vida do cônjuge muitas vezes, querendo que ele seja mais alguma coisa. E quando você casou, você achou que você ia conseguir, não foi? E nós mentimos para nós mesmos, dizendo assim, não é que eu estou exigindo nada, eu só acho que a minha esposa tem um potencial que ela ainda não atingiu. Eu só acho que o meu marido tem um potencial, eu quero muito que ele chegue nesse pleno potencial dele. Na verdade, não é ele, não são os seus filhos. É como você acha que alguém pode olhar para você. É como você se preocupa de como estão olhando. E a gente começa a pressionar os nossos filhos, e o marido e a esposa, olha, você precisa ter mais um pouquinho disso, olha, você precisa ter menos mais disso daqui, e isso, e aquilo outro, um pouco mais aqui, um pouco menos ali, um pouco menos demais lá. E se você for sincero, você não está pensando exatamente naquela pessoa, mas você está preocupado sobre o que as pessoas pensam de você. E essa é a questão. É o que pensam de mim. É como eu sou medido. E quando você tem filhos, mais ainda. Porque você começa, como eu falei para você, observar os outros filhos das outras pessoas, como elas estão, quais são as escolas que elas estudam, quais são as opções que estão aparecendo para elas. Você fica um pouco chateado quando fica sabendo que fulaninho pulou uma série, está na frente. Você não sabe explicar por que você está chateado, mas você fica. Como assim? Ele pulou uma série, ele está no 4º ano, mas ele é da idade do meu, que está no 3º. Como é que é esse negócio? Você não conta para ninguém, mas dentro de você tem esse conflito. E mais uma vez a questão não é sobre você. Você diz, não, André, eu quero que os meus filhos cheguem ao seu pleno potencial.
Então, quando a gente compara os nossos filhos aos outros, aos de outras pessoas, na verdade, você está se comparando às outras pessoas. Você está comparando a sua capacidade parental, a sua capacidade de ser pai ou mãe em relação a outras pessoas. E cá entre nós, você adora. Você não vai admitir isso, mas você adora quando os filhos dos outros fracassam. Lá no fundo, isso é uma das partes mais terríveis de nós mesmos. Nós amamos quando eles fazem alguma bobagem, quando eles ficam de recuperação, quando eles não passam de ano. E você nunca vai dizer isso para ninguém, porque você é crente, você é cristão. Mas a pessoa, às vezes, telefona para você e fala, fulaninho, e você fica do outro lado da linha assim, o quê? Não acredito. Sério? Não. Sério? Porque você pensa, nada dá errado para aquele pessoal, eles sempre estão com tudo legal, tudo funcionando, tudo em cima. Graças a Deus que tem alguma falha lá. Ainda bota Deus no meio da história. Que sentimento horroroso é esse? Chega a ser vergonhoso porque é realmente maligno. São sentimentos estranhos de alegria quando alguma coisa ruim acontece. Com alguém que a gente diz que se importa. Com pessoas que nós declaramos que gostamos. Você sabe por quê? Porque a gente mora na terra do mais. A gente vive nessa posição emocional. E existe um outro lado dessa história, são aquelas pessoas que nós olhamos e nós já decidimos que nós já temos mais do que elas. E nós olhamos para elas e achamos, elas são um pouco mais pobres, ou mais gordinhos, mais fortinhos, mais desinteligentes, mais baixinhos. O filho dele é menos bonitinho, né? Ele é meio desengonçado. Não, o meu filho é desengonçado, mas ele é mais. O outro é mais do que o meu, né? E isso você sabe que é ruim também, porque essa sensação de ser superior, você sabe que não tem nada a ver com Jesus. Você sabe que isso não vem de Deus. Então, de um jeito ou de outro, sempre você está na posição errada. Se sentindo inferior ou se sentindo superior, você não encontra um lugar de paz. Enquanto você olha para a esquerda e para a direita e encontra nas pessoas referência para você. E isso é um outro problema. Porque nós começamos a nos sentir superiores, você sabe que isso não é bom. E talvez você estava me ouvindo aqui dizendo, pastor André, eu tenho a impressão que o senhor está pregando um negócio que não tem muito a ver comigo. Talvez você esteja do outro lado dessa história. Talvez você pense assim, não é culpa daquela pessoa ela ser mais bonita, não é culpa daquele outro ser mais rico. Eles não têm nada a ver com essa história. Não é culpa dele que os filhos deles vão numa escola melhor do que a minha. O problema é que quando você olha para o espelho, você detesta você mesmo. Você não gosta de si mesmo. Você simplesmente não gosta da sua vida, do que ela se tornou. E a razão porque você não gosta é porque você acredita que nunca vai conseguir ser tão quanto aquelas pessoas. Então, coloque na lacuna o que você quiser. Você pensa, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir ser como eles, eu nunca vou conseguir ser tão feliz, igual aquela família é. Eu nunca vou ter um casamento feliz igual aquele. Eu nunca vou ter aquela vida financeira com aquela margem financeira. Eu nunca vou ter aquela imagem, aquele status, aquele carro. Meus filhos nunca vão estudar naquela escola, eu nunca vou conseguir morar naquela casa. Você olha para o espelho, você fica triste com o que você vê. E o que você faz? E o que você faz? E querido, você percebeu que todas as hipóteses de olhar para a sua vida e se comparar com outra pessoa, nenhuma deu certo, nenhuma funcionou, nenhuma te ajudou em nada. Então, a grande ideia, eu vou chamar dessa mensagem, se você não guardar mais nada dessa série que a gente está começando hoje, de 3 semanas, se você cair no sono nos próximos 30 segundos, ou se você não voltar mais aqui, ou se acabar a luz lá na sua casa, não sei, eu não quero que você se esqueça de uma verdade. E na verdade, querido, se todos nós apenas tomássemos essa simples ideia que eu vou colocar agora, se escrevesse num papel e colasse em algum lugar onde você pudesse ver com frequência, na sua gaveta, no seu espelho, no seu carro, seja onde for, e cada vez que você fosse tentado a ver
como você está, como é a sua vida, e qual é a referência que você tem quando você olha para os lados e você olha para as pessoas. Toda vez que você fosse tentado a se comparar a pessoas, esse pensamento vai te ajudar a redefinir a sua mentalidade nessa questão. E pode ser um divisor de águas, pode ser uma grande diferença. E é simplesmente isso. Não há paz na comparação. Não existe como você encontrar paz enquanto você estiver fazendo isso. Não há vitória, você não consegue vencer de jeito nenhum. Não há uma linha de chegada. Nunca se chega a algum lugar, não há nenhum sentido, um sentimento de satisfação. Não tem. Sempre está faltando alguma coisa, sempre. Não há prazer. E eu vou provar para você na palavra de Deus que essa é uma vida miserável. E nós vivemos, muita gente vive nesse lugar e nessa posição. Eu lembro de conversar com a minha esposa sobre isso, como isso sempre produziu em mim. Eu sei que eu tenho um pouco disso, ninguém escapa, mas quando eu vejo isso nas outras pessoas, aquilo me faz muito mal. Eu lembro de ficar perto de pessoas e sentar com elas, e elas sentavam e todas as pessoas que passavam na rua, no shopping, no supermercado, elas encontravam os defeitos daquela pessoa e falavam, e ria. Olha lá, olha aquela lá, vesguinha, olha lá passando. E aquela ali que está achando que está toda bonita, olha o cabelo dela. E eu ficava pensando, o que está movendo essa pessoa? O que está dirigindo ela? Por que essa necessidade de olhar para o outro e encontrar o que está de errado ali? E talvez você tenha já descoberto que se você se sente melhor do que as outras pessoas, você sabe que isso não é bom. Se você se sente pior do que as outras pessoas, também você sabe que isso não é bom. Não há vitória, não há paz, não há linha de chegada, não há satisfação na comparação. E é algo extremamente perigoso. Porque talvez, não levante a mão agora, porque você não vai querer fazer isso, mas alguns de nós aqui, talvez não poucos, estão em dívidas financeiras. Estão com problemas financeiros por causa desse negócio. Você ficou no vermelho, está em apuros por causa disso. Porque você comprou coisas, você dirigiu carros, você morou em casas, você usou roupas, você comeu em certos lugares, passou férias em outros, fez viagens, e a única razão por que você fez tudo isso é porque você viu outra pessoa fazendo, ou outras pessoas fazendo, e pensou, por que não eu? E agora você tem uma grande dívida, de verdade, por causa disso. Você percebe o perigo? Alguns de nós aqui estamos deixando nossa família louca. Estamos deixando o marido, a esposa louco, está enlouquecendo seus filhos, porque frequentemente está pressionando eles. E mais uma vez você está mentindo para você mesmo, dizendo, não, mas eu quero o melhor para eles. Entendo o que eu estou dizendo, claro que você deve buscar excelência, é óbvio, a gente não está falando disso. Eu estou falando que no meio desse percurso você pode cair numa armadilha. Você está exigindo algo do seu cônjuge que ele seja, ou que ela seja, ou que ele não seja, ou que ela não seja, que você está exigindo dos seus filhos para que eles sejam ou não sejam. Na verdade, você está pensando em você mesmo e no que as pessoas vão pensar de você quando olharem para o seu cônjuge, quando olharem para os seus filhos. Você já ficou chateado com o seu marido porque ele estava com a roupa amassada? E você pensou, vão ficar dizendo que eu não cuido de você. Vão ficar falando que eu que não passo essa roupa. Você não está preocupado com ele. Você não está preocupado com a imagem dele. Você está preocupado com a sua. Acertei na mosca agora. Né? E outras coisas muito parecidas com essa. E mais uma vez, isso é muito perigoso. Alguns de vocês aqui têm parentes, tem gente na sua família que você não se dá com aquela pessoa. E se você for vasculhar, se você investigar, a razão real, a raiz, é simplesmente inveja. De um lado ou de outro. Ou você nunca vai conseguir ser como aquela pessoa é. Você nunca vai dirigir aquele carro, ou então ela pensa isso de você. Você nunca vai morar naquela casa. Você nunca vai ter isso ou aquilo. Você nunca vai ser tão feliz. Seu primeiro casamento não vai bem, e você não vai conseguir ter um segundo casamento, e eles estão no primeiro casamento, estão indo tão bem.
que você fica com raiva deles. E depois de um tempo você se encontra se alegrando secretamente quando alguma coisa ruim acontece com eles. Mesmo quando as falhas são pequenas e... Quantos aqui sabem que isso é errado? Diga amém. É vergonhoso. Mas não é algo meramente casual, é algo extremamente perigoso. Você faz ideia do nível que isso pode chegar? Se a gente permitir. A primeira pessoa que morreu assassinada na história da humanidade, morreu por causa disso. Abel, você conhece a história. Se você olhar para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, dois escritores, dois deles nos dizem que quando os líderes dos judeus pegaram Jesus, prenderam Jesus, levaram ele até Pilatos, Pilatos chegou a uma conclusão óbvia, muito rapidamente: eles estão me entregando Jesus por inveja. Só isso. Eles estão falando que é por causa disso, por causa daquilo outro, eles estão inventando um monte de história, mas não passa de inveja. Por quê? Porque Jesus tinha uma coisa que eles nunca iam ter. Jesus tinha as multidões, e eles não conseguiam ter. Eles queriam as multidões, mas não tinham. E essa coisa gosmenta, inveja, esse negócio de ciúme, essa força chamada comparação foi tão profunda que levou esses homens a realmente tramar contra alguém que era inocente e entregá-lo para ser morto, crucificado, como um criminoso da pior espécie. Talvez você pense: pastor, eu nunca chegaria a esse ponto. Mas se você abre uma porta, até onde você acha que pode chegar? Porque a gente não precisa ir tão longe, a gente não precisa ser tão extremo, mas deixa eu fazer uma pergunta para você: o que tem o potencial de prejudicar pessoas ao seu redor, de ferir as pessoas ao seu redor, por causa dessa nossa tendência de nos comparar onde nós estamos com onde as pessoas estão ao nosso redor? Porque muito mais tem acontecido. Coisas muito ruins têm acontecido e a raiz é essa. A gente não gosta quando na nossa vida as coisas não estão, a gente não está conseguindo projetar a imagem que a gente queria projetar. Ou quando a gente olha para o lado e percebe alguma coisa boa acontecendo lá que eu queria que estivesse acontecendo aqui. Ah, pastor, eu não sou invejoso. Queridos, em geral, quando você não percebe que é. E eu também. E na verdade o homem mais sábio que já viveu, sem contar Jesus, Salomão, ele disse o seguinte: ele disse que a inveja, se você permiti-la na sua vida, em última análise, sabe o que ela faz? Ela apodrece os ossos. Quem está acordado e ouviu o que eu falei, diga amém. Então diga comigo: a inveja apodrece os ossos. Não há paz na comparação. E a pergunta é: o que a gente vai fazer? O que eu e você vamos fazer? Se você não consegue evitar isso, e nem eu consigo, a nossa mente é levada a isso o tempo todo, sem que você perceba. Você vive pensando em como você vai motivar os seus filhos, como você vai motivar a sua esposa, o seu marido a melhorar. E não me entenda mal, nós temos que melhorar, temos que trabalhar, temos que fazer o nosso melhor, tudo isso é muito importante. Mas como é que a gente vai fazer isso e não escorregar nessa armadilha chamada comparação, onde não há paz? E nós vivemos constantemente frustrados. Você não para de viver frustrado. E aqui é onde a gente entra na parte que eu considero maravilhosa e incrível, porque se você abrir a Bíblia e fizer essa pergunta: será que Deus tem alguma coisa para falar desse assunto? Será que Deus, quando ele toca nessa questão realmente da minha tendência de olhar para um lado e olhar para o outro, para descobrir onde que eu estou e como eu estou? E queridos, na verdade, deixa eu falar uma coisa: ainda que você não seja um leitor da Bíblia, ainda que você esteja aqui, ou assistindo pela internet, ou ouvindo essa mensagem, e você esteja se perguntando: será que existe mesmo um Deus? Será que realmente esse negócio dá certo? E você realmente não tem certeza sobre essa coisa toda de Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você: mesmo que você não seja um cristão,
Mesmo que você não acredite na Bíblia, ainda assim você pode ler a Bíblia, não tem problema. Na verdade, você não lê nada para acreditar naquilo, você lê para ver se você vai acreditar. É ou não é? Todo mundo que lê jornal? Amém? Não, você não lê dizendo assim, eu vou acreditar, não, você lê para ver se você vai acreditar. Então não há problema em você ler coisas que você não tem certeza se são reais ou não, mesmo que você tenha suas dúvidas. Permita-me sugerir uma coisa a você. Hoje nós vamos examinar brevemente algumas coisas que Salomão disse no Antigo Testamento. Um pouquinho. E semana que vem, se Deus quiser, e na terceira semana nós vamos olhar para o Novo Testamento. E hoje a gente vai olhar para o livro de Eclesiastes. Você pode abrir lá, se você quiser. E novamente, se você não é uma pessoa que crê em Deus, você não tem muita certeza se Jesus realmente é o Filho de Deus, você não é um leitor da Bíblia, ainda assim, ache uma Bíblia e abra no livro de Eclesiastes. Porque sabe o que vai acontecer com você? Você vai abrir lá e você vai começar a ler. É um livro pequeno. E você vai ver assim, é isso mesmo. Isso aqui. Eu acredito nisso aqui. E talvez você pense assim, eu acho que eu já vi isso aqui em alguma música, acho que do Legião. Não sei onde é que foi que eu já ouvi isso aqui, mas isso aqui, isso está na Bíblia, eu acho que eu já ouvi isso em outro lugar. É incrível que está lá em Eclesiastes, porque é tranquilo, não tem nenhum milagre, é antes de Jesus, então é seguro para você que é cético, começar a ler. Porque é um livro cheio de sabedoria. Muito interessante. E quem escreveu Eclesiastes? Quem sabe quem escreveu? Salomão. E Salomão, deixa eu falar um minutinho de Salomão. Salomão, se as mulheres me derem um minutinho, eu vou falar aos homens agora. Salomão é o cara que fez 1000 vezes mais do que você conseguiria fazer em toda a sua vida. Ele é aquele cara que as mulheres, no plural dele, eram extremamente bonitas, mais do que a sua talvez seja. E agora me ofendeu, pastor, mas você precisa ouvir, eu também. Né? Seja o que for que você acha que você vai conseguir conquistar ou realizar na sua vida, você não vai conseguir chegar aos pés de Salomão, não tem como. Salomão é o cara mais sábio do mundo. Ele criou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era a pessoa mais rica que existia no seu tempo. Reis e rainhas vinham até Salomão e sentavam-se aos seus pés para pedir conselho a ele. O homem mais sábio. E Salomão era um estudioso do comportamento humano, e ele olha para o mundo e ele resolve essa questão. Ele resolve essa tendência que eu e você temos de nos compararmos uns com os outros. Capítulo 4 de Eclesiastes. E o que ele diz, para mim, é fascinante. Ele começa a dizer assim, eu vi que todo trabalho, quanto trabalho? Mais uma vez, quanto trabalho? Todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Olha que interessante. Se você estivesse lá, você vai, como é que é essa loma? O que você está falando? Ele vai dizer para você, não, eu tenho observado as pessoas. Eu tenho olhado, eu sou um estudante do comportamento humano e eu percebi que na maioria das vezes a única coisa que dirige as pessoas é a competição. O que dirige as pessoas é que elas estão olhando para a direita e para a esquerda, estão tentando descobrir o que está todo mundo fazendo, onde estão comprando, o que estão vestindo, o que estão fazendo, onde estão trabalhando, quanto estão ganhando, o que estão dirigindo, onde estão morando. E tudo na sua vida é movido a trabalho, seu esforço é impulsionado por aquilo que eles veem as pessoas ao redor fazendo. Como é que isso entra em você? Você acredita nisso? Está na Bíblia, pastor, acho que eu tenho que acreditar, né? Queridos, isso foi escrito há 3.000 anos atrás. Está no telão bonito aqui, mas foi escrito há 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás isso já estava acontecendo. Que me deixa um pouco mais tranquilo em relação a gente. Na verdade, deixa eu resumir a sua observação, a observação de Salomão, nessa próxima declaração. Salomão observou que as pessoas determinam se elas estão bem ou mal, dependendo de como as outras estão. É isso.
Eu estou bem, ele olha para um lado, olha para o outro, eu estou bem. Ou então, olha para um lado ou para o outro, não estou bem, eu estou mal. Ele disse que todo mundo, o que ele tem observado, isso é da natureza humana, faz parte da gente. E esse é o resumo de toda essa ideia. Eu vi que todo trabalho, toda realização surge da competição que há entre as pessoas, e ele completa dizendo, e isso também é absurdo. É correr atrás do vento, diga absurdo. Está assim na sua Bíblia? Ou é vaidade, ou então não faz sentido, uma tradução vai dizer, isso não faz sentido. É correr atrás do vento. Peraí então, Salomão, deixa eu te perguntar, o que você acha desse negócio todo, da gente ficar olhando para a direita, para a esquerda, para determinar como é que está a minha vida? Ele diz, é um absurdo, é sem sentido. É a mesma coisa que correr atrás do vento. Correr atrás do vento? Ninguém consegue pegar o vento, exatamente. Não há uma linha de chegada, não há um fim, nunca há um sentimento de satisfação. Você nunca chega num ponto onde você está tranquilo e tem alguma paz, você não vai conseguir. Tá bom, Salomão, então você está me dizendo que a gente não deve se preocupar, não deve fazer o nosso melhor, você está dizendo que a gente não deve tentar, que a gente não deve se esforçar, você está dizendo que a gente deve apenas cruzar os braços e não fazer nada? Mas Salomão, queria dizer, é o cara mais sábio do mundo. E a próxima instrução dele é essa: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Entenda, Salomão não está dizendo para você cruzar os braços. Não pense por um minuto que eu não estou dizendo para você ser ambicioso. Salomão está dizendo, eu sou Salomão, gente. Por acaso você já viu meu templo? Eu sou Salomão, você já viu os meus jardins? Eu sou Salomão, eu tenho 300 e poucas esposas e mais de 600 concubinas. Eu sou um cara meio ocupado. Já tive por aí, eu sou Salomão, eu tenho mais ouro do que o Banco Central e todos os outros. Eu sou Salomão e eu não estou dizendo para você sentar e ficar quieto e não fazer nada. E você não aproveitar o seu potencial, não é isso que eu estou falando. Que você não deve se tornar o melhor que você pode ser. Não, eu não estou dizendo nada disso. Só os tolos cruzam os braços e não fazem nada. E queridos, a ideia nesse pequeno versículo é que se você não fizer nada, aos poucos você vai se autodestruir. E talvez alguém tenha vindo aqui nessa igreja hoje só para ouvir essa frase que eu acabei de falar. Se você não fizer nada, se você apenas cruzar os braços, com todas as ideias e pensamentos, ideologias e pregações que você já ouviu, você apenas fazer isso, aos poucos você vai se machucar, você vai se ferir, você vai se autodestruir. Tá bom, Salomão, você me pegou, então o que você está dizendo? Se tudo que a gente faz é baseado em competição e é absurdo, não faz sentido. E depois você fala para a gente não cruzar os braços, porque isso é tolice. E então esse versículo seguinte, querido, deixa eu te falar um negócio, se você já pensou em memorizar um versículo da Bíblia, está aí um ótimo para você começar, bom para você decorar, porque toda a ideia de que não há paz, não há realização, não há tranquilidade, não há satisfação na questão da comparação está exatamente aqui. E eis o que ele diz, ele fala, melhor é ter um punhado com tranquilidade, do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados cheios de trabalho e correr atrás do vento. Eu acho que a palavra punhado é uma que a gente não usa muito hoje, ela é meio que do século passado, mas quantos sabem o que é isso? Punhado é quanto que você consegue botar numa mão, numa das suas mãos. A imagem é você colocar a sua mão dentro de um saco de cereal, encher assim de grãos, e esse é um punhado, é o que cabe no seu punho, né, na sua mão. Ou se você junta as 2 mãos, agora você tem as 2 mãos cheias, 2 punhados. Ele está fazendo essa imagem. Ele diz, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. E a imagem dessa expressão no hebraico, ela é maravilhosa. Preste atenção.
E quem está apenas ouvindo precisa fazer essa imagem, porque no vídeo ou então ao vivo aqui você vai ver, mas você precisa imaginar o que eu estou fazendo. Eu estou abrindo a minha mão. A imagem é essa daqui. É melhor ter uma mão aberta, e a implicação aqui é a seguinte: Deus pode colocar o que Ele quiser e tirar o que Ele quiser da minha mão. Mas é melhor ter um lado aberto e ter tranquilidade, ter só o que uma mão pode segurar, do que ter os dois punhos cerrados, tentando agarrar tudo que eu conseguir, à custa de esforço e trabalho, e sem nenhuma paz, e viver uma vida frustrada. É melhor ter uma mão aberta, com tranquilidade. É melhor ter um lado da minha vida aberta e aprender a se contentar com o que uma mão pode segurar, do que ter dois punhos cerrados, tentando agarrar tudo que você pode ter e viver ansioso. E ele diz, porque se você viver assim, você nunca terá paz, você nunca terá tranquilidade, você está correndo atrás do vento. Porque depois que você pegou e apertou os seus dedos em volta de tudo que você conseguia agarrar, há sempre alguma coisa que você não tem. Há sempre alguma coisa que você não conquistou. Tem sempre alguma coisa que você não conseguiu pegar. E você nunca está em paz. E você nunca tem tranquilidade. Você sempre continua olhando para um lado e para o outro e percebendo: eu ainda não cheguei onde tinha que chegar. Quando eu morei recém-casado nos Estados Unidos, eu fui para lá morar. Eu morei 2 anos. E eu e minha esposa, nós morávamos no apartamento que tinha que subir um vão de escada só, uma escada comprida, e a gente entrava no nosso apartamento, a porta era logo ali perto. E naquele tempo eu era responsável por fazer as compras. Naquele tempo. Eu ainda sou até hoje. Né? Mas a minha esposa sempre me ajuda bastante nisso e em outras coisas. E eu ia no supermercado, eu gosto de ir no supermercado, eu ia, e eu comprava as coisas todas e colocava naqueles sacos plásticos ou qualquer outra coisa, e botava tudo no porta-malas do carro, voltava para casa, como a gente faz hoje. Só que não tinha elevador, eu tinha que subir aquela escada, e eu pensava assim: eu vou ter que subir essa escada várias vezes, porque eu fazia compras para o mês, então era muito daqueles saquinhos cheios de coisa, pesado, fruta, legume, arroz, feijão e besteiras que eu não vou falar aqui agora, né? Danoninho, essas coisas. Não, Danoninho nem tinha lá. Mas, né? Tem leite, aquele galão de leite pesado. E eu comprava aquelas coisas todas, era tudo muito pesado, e eu pensava assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou conseguir botar nos meus dedos todas as sacolas que eu conseguir. Vai ficar pesada a beça, mas eu sou forte a beça. E vou pegar com a minha mão esquerda a mesma coisa, tanto quanto eu conseguir a direita, eu vou conseguir botar um pouquinho mais, que eu devo ser mais forte do lado direito. E eu vou agarrar tudo, e vou fazer uma viagem só. Vou chegar lá em cima, despejo tudo e acabou, não preciso voltar aqui embaixo. E eu fiz isso várias vezes, sempre esquecendo de uma coisa que acontecia, que me deixava extremamente frustrado. Depois que eu tinha pego todas as coisas e me preparava para subir a escada, eu olhava e a mala do carro estava aberta. E eu não tinha força de jeito nenhum para levantar a minha mão e fechar a mala do carro. Eu pegava com a cabeça, às vezes, com a língua, com os dentes, não conseguia fazer o negócio descer. E eu agora estava com a mão cheia de coisa, eu subia aquela escada, botava tudo lá em cima e descia de novo, só para fechar o porta-malas do carro. É mais ou menos essa imagem. Depois que você agarrou tudo que você conseguia agarrar, ainda tem mais alguma coisa. Não acabou. Quem está entendendo isso? Diga amém. E Salomão está perguntando: por que você vai viver desse jeito? Porque você não vai ter paz. Você pode ser a melhor pessoa que tem aqui em qualquer nível, mas deve ter alguém melhor do que você, não tem jeito. Se você continuar se comparando, você não vai ter paz, nunca vai ter tranquilidade. E Salomão, o cara mais rico da sua geração, ele diz assim: eu tenho observado isso e aqui está a minha conclusão. É melhor você ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados de coisas com as quais você nunca vai estar satisfeito. E acho que é legal a gente declarar isso hoje aqui bem alto. Diga comigo: melhor é um punhado com tranquilidade. Levanta a sua mão assim, igual eu estou fazendo. Declara bem forte comigo: melhor é um punhado com tranquilidade. Isso é tão sério.
Mesmo que você estiver assistindo em casa, online, eu sei que é meio estranho você falar isso para o computador, mas vamos fazer mais uma vez todo mundo, inclusive quem está em casa, levanta sua mão e se diga, melhor é um punhado com tranquilidade. Agora deixa eu te falar um negócio, se você deixar que essa ideia se instale em você, se você apenas deixar esse pensamento, e quando você começar a se sentir tentado, e começar a achar que está perdendo o controle, porque você está querendo algo mais que você sabe que não é para você ter agora. Quando você começar a se ver ignorando a sua família porque você está muito ocupado correndo atrás do vento. Quando você começar a comparar os seus filhos com os filhos de outras pessoas, a sua filha com a filha do fulano, o seu filho com o filho do Beltrano. Quando você começar a tentar motivar o seu filho porque você ouviu que o filho da vizinha está fazendo isso ou fazendo aquilo outro e você acha que ele tem que fazer também. Quando você voltar a trazer a mesma questão com a sua esposa ou com o seu marido e você perceber que realmente o problema não é ele ou ela, mas é você mesmo. É um problema que é o que você acha, é o que você tem, é o que você quer. E você parar e dizer, peraí. Eu estou fazendo isso. Você vai ter que fechar suas duas mãos e lembrar, e nisso aqui não há paz. Não há tranquilidade. É correr atrás do vento. O cara mais sábio do mundo disse melhor. É uma mão cheia com tranquilidade. Mas a pergunta é, você acredita realmente nisso? Pastor, claro que está na Bíblia, então eu acredito. Não, eu não estou falando sobre apenas estar na Bíblia e você acredita. Você no seu mundo, no seu contexto. Porque se você chegar a essa conclusão, isso é uma virada no jogo da sua vida. E quando eu chegar e olhar para a direita e olhar para a esquerda, eu preciso pensar, não há paz nisso. Não há tranquilidade, não há razão para ficar olhando para pessoas e ter elas como referenciais e me sentir frustrado em relação a mim mesmo, ou me sentir superior a alguém. Olhando para a esquerda ou para a direita, eu só estou tentando encher a minha mão, as minhas mãos com tudo que eu consegui agarrar, com os punhados que eu consegui pegar. E então, quando eu tenho os meus dois punhados, as minhas duas mãos lotadas, cheias, adivinha? Eu olho para outra coisa e penso assim, meu Deus, eu preciso de uma terceira mão. E eu não tenho. Não, meu Deus, não pode ser. Não, eu só tenho duas mãos. Que você quis agarrar tudo, em vez de deixar uma mão livre. Deus diz, queridos, que é por isso que um punhado, um apenas, e é assim que você começa a ter tranquilidade na sua vida. Mas Salomão, ele não para por aí, ele continua e ele nos dá uma outra visão. No versículo 7 ele fala assim, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Que é uma coisa muito interessante, né? Como chega assim, gente, hoje a minha mensagem é sobre coisas absurdas. Então pega aí o seu caderninho, sua Bíblia, vamos falar de coisas sem sentido. E ainda assim Salomão, ele consegue fazer coisas absurdas e sem sentido serem interessantes. E ele diz aqui, deixa-me dizer uma coisa que eu vi, que é sem sentido, que é absurdo. E ele fala ainda nesse capítulo, no versículo 8, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Por que ele coloca isso? Porque filho ou irmão do sexo masculino poderia herdar o que ele tem. Naquele tempo, mulheres não podiam herdar nada. Somente poderia ficar para a próxima pessoa que fosse do sexo masculino. Obviamente, hoje em dia isso mudou completamente. Parece que as mulheres herdam muito mais e tudo praticamente, né? Mas naquele tempo, não. Mulher não podia herdar nada. Era somente homem. E ele diz, esse cara não tinha nem irmão e nem filho. Eu não sei se ele está falando de uma categoria de gente, não sei se ele está falando de alguém que ele conhecia, se isso aqui realmente aconteceu ou se é uma parábola. Mas ele fala, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, não tinha irmão, era completamente sozinho. E olha o que ele fazia, ele trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Seus olhos eram insaciáveis. Você sabia que a gente tem a tendência, nos nossos olhos, de nunca nos satisfazermos?
Sempre chega um momento que a gente fala assim, eu já estou cansado disso. Tudo fica velho na nossa vida, tudo cansa, tudo se esgota. E ele nunca tinha satisfação. Está aqui esse cara que trabalha, ganha muito dinheiro, nunca está satisfeito. Porque sempre há mais para fazer, sempre há um próximo objetivo, sempre há uma nova conquista, sempre há mais para se conseguir, sempre tem outra coisa para construir, e ele apenas trabalha, e ele nunca está satisfeito. Pastor, qual é o problema disso? A gente não pode trabalhar, a gente não deve trabalhar, a gente não deve buscar fazer isso? Não, você tem que continuar lendo. E então ele diz que esse cara, ou essa categoria de pessoas, um dia, no meio de toda essa labuta, nunca está contente, mas sem ninguém para ele deixar nem um centavo, não tinha ninguém que ia continuar o que ele começou, ele para. E ele faz uma pergunta muito interessante, e a nossa tendência é responder rapidamente, mas é uma questão que nós precisamos parar e pensar. Realmente, aqui está a pergunta. Para quem eu estou trabalhando tanto? Diga, para quem? E por que razão deixo de me divertir? Porque ele podia, tinha dinheiro, podia parar um pouquinho e curtir a vida, e experimentar o prazer e o conforto, talvez da família, dos filhos. Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que viver assim? Por que eu estou constantemente olhando para um lado e para o outro? Porque está no contexto. E olhando para um lado e vendo o que as pessoas estão fazendo. Será que eu estou legal? Eu estou bem. Não, eu não estou bem. Vamos continuar fazendo, tem que fazer mais. Por que razão eu deixo de me divertir? Porque eu não consigo parar e apreciar o que eu passei a minha vida inteira me esforçando para obter. Há pessoas que morrem frustradas porque passaram a vida inteira se esforçando para obter alguma coisa, e quando obtêm, não usufruem, não gozam daquilo. O que tem dentro de mim, o que está dentro de mim que me mantém nessa roda viva? E Salomão diz bem, é o que eu falei no início, porque é da tua natureza, é da natureza humana, a menos que você faça alguma coisa sobre isso. É da natureza humana fazer isso. Você olha para as pessoas do lado direito e do lado esquerdo como referência e constantemente se compara e compete com elas. E então Salomão resume dessa maneira, e eu amo essa parte do versículo. Ele fala assim: isso também é absurdo, e é um trabalho muito ingrato. E há uma versão que diz, é um negócio miserável. Isso também é sem sentido. Enquanto você está tentando ter sempre 2 punhados, você percebe, eu queria ter mais uma mão, eu precisava de mais 1 ou 2 mãos. Não importa o que está na sua mão, você sempre tem mais, você sempre quer mais. E não importa o que você realizar, não importa qual inteligente seus filhos são, qual linda é a sua esposa, qual forte é o seu marido, não importa quanto dinheiro você tem, não importa o seu QI, nem a sua nota no Enem, não importa nada disso, enquanto a sua mentalidade for essa, esse é um negócio miserável, é um trabalho ingrato, você nunca vai ter paz e nunca vai desfrutar da vida. Não há paz, não há vitória, não há tranquilidade, não há satisfação, enquanto você compara, enquanto você tem um pingo de ciúme ou inveja na sua vida. E o que eu estou esperando que a gente faça nas próximas 2 semanas é pensar um pouco nisso. O que aconteceria se nós aprendêssemos a nos interromper, a nos pegar, quando nós começamos a pensar nisso? Fazer isso com nós mesmos, nas nossas atividades diárias, nas nossas atividades profissionais. O que aconteceria se você aprendesse a viver assim na sua família? Se nós aprendêssemos a nos pegar antes de termos os 2 punhados, antes de enchermos as 2 mãos e simplesmente enlouquecermos porque não temos uma terceira mão. O que acontece se você aprender a viver assim com Deus? Porque a questão, queridos, é que eu já vou adiantar hoje o que a gente vai falar. Todos nós estamos usando alguém como espelho, todos nós. Nessa altura você já deve ter descoberto quem é. E ainda que você não saiba, ainda que você não perceba, todos nós temos uma resposta para essa pergunta. O que
ou quem eu estou usando como um ponto de referência para me dizer se eu estou legal ou não. Ou então, quem eu vou usar para me garantir que eu estou bem como homem, que eu estou bem como pai, que eu estou bem como pastor, que eu estou bem como marido, que eu estou bem como amigo. Quem eu vou usar como referência? E não, mais uma vez, não tem problema nenhum. Só que você corre um risco muito grande quando você faz das pessoas ao seu redor essas referências. Não importa a sua idade, não importa onde você mora, quem é a sua família, quanto dinheiro você tem. Há algo em todos nós que está procurando algo ou alguém para nos dizer: você está legal, fica tranquilo, continua fazendo o que você está fazendo, você está exatamente onde precisa estar, você está fazendo exatamente o que tem que fazer, você está legal, não precisa fazer mais, não precisa fazer menos, você está bem. Então a pergunta que eu quero deixar com você é essa: para onde você está olhando? Para o seu pai? Sua família? Seu dinheiro? Seu chefe? O setor que você trabalha? Para a sua beleza, o seu corpo? Como será que você está olhando para como os seus filhos estão indo? Você acredita que o seu chamado na vida é ser pai ou ser mãe, maior do que qualquer outro, e você está preocupado se você está fazendo isso bem feito? Quanto dinheiro entra na sua casa? Qual é o seu espelho? Para o que ou para quem você está olhando e usando como referência para determinar se você está bem? Salomão diz assim: se você ficar olhando para alguém, à esquerda ou à direita, se você não tiver cuidado, você vai ser assim, os dois punhos cerrados, tentando segurar tudo que você pode. Você nunca vai sentir satisfação, você nunca vai ter prazer, não importa o que você conseguir, não importa o que você vai conquistar, não importa o que a sua família conseguir, aonde eles chegarem, o que os seus filhos conseguirem, como eles são, como ela é, o que você dirige, quanto ele ganha, não importa. Salomão tinha tudo, não faltava nada, sobrava tudo, e ele está dizendo: eu já estive lá, eu já experimentei isso. É correr atrás do vento. Não tem um lugar de satisfação. E aqui tem gente que pode testemunhar isso. É que você vivia às vezes melhor antes, quando tinha menos. Tinha mais tranquilidade, tinha mais felicidade. Não, eu preciso me esforçar para ganhar mais, porque o dinheiro que eu estou ganhando não consegue manter o meu custo de vida, que não é grande, é pequeno, mas eu preciso de mais. Aí você começa a ganhar o dobro que você ganhava. E era agora para sobrar. Só que agora você mudou a sua mentalidade em relação às coisas que você precisa. E de repente, você está devendo mais do que devia antes. O que aconteceu nesse tempo? Aconteceu essa questão de que nada me satisfaz. E se amanhã eu estiver ganhando 5 vezes mais, eu vou querer coisa. Eu vi uma coisa que, se você ouviu também, você deve ter ficado absurdado, né? Eu acho que foi um jogador de futebol que falou isso. Ele falou a seguinte expressão, e eu posso estar enganado, porque eu ouvi uma pessoa dizer que ele falou isso, então eu não estou dizendo com toda certeza. Mas eu não acho estranho se alguém dissesse isso, se fosse um jogador de futebol. Ele fala: eu não entendo, essa é a frase de um cara desses, como alguém consegue viver com menos de 200 mil? Uma pessoa que ganha salário mínimo e ouve um cara falar isso, pensa o que dele? Eu não entendo como alguém consegue viver com menos de 200 mil. O que acontece na vida dessa pessoa? Que ele gasta para viver 200 mil. Não, 200 mil é pouco, eu preciso de mais um pouco. Senão não dá para viver, eu não consigo entender como alguém vive. Talvez você até tenha... Eu não consigo entender como alguém vive com o salário mínimo. Todos nós fazemos essa pergunta, mas está vivo até hoje. Não morreu. Eu não estou dizendo que, por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que eu concordo com o nosso salário mínimo de jeito nenhum, mas as nossas indagações são muito interessantes. Por que a gente tem essas crises? Porque a gente tem hoje a consciência das possibilidades que a gente tem. Se você morasse numa fazenda, num sítio, bem no interior, longe de tudo, você, sua esposa, 2 ou 3 filhos, você não faz nada, não tem internet, não tem televisão. Você vai uma vez por mês na cidade para comprar algumas coisas, alguns produtos para casa. Acorda de manhã cedo, tira o leite da vaquinha,
pega os ovos da galinha, tem o seu dia, você está feliz, tranquilo. Mas quando você sabe que tem algo mais, a consciência daquilo produz uma insatisfação. E você diz, eu preciso ter também. E Salomão está dizendo, é isso aí. Essa é a tua natureza e você vai continuar fazendo isso até nunca mais parar. É correr atrás do vento. E na próxima semana a gente vai entrar direto nessa questão. Qual deve ser o seu espelho? E eu acho que você sabe a resposta, mas tenta não pular lá tão rápido. Porque se nós estamos olhando para algum lugar, para onde nós deveríamos olhar? Mas antes de você sair daqui, eu só queria ter certeza que você está pilhado com o que eu estou falando aqui. Eu não quero que você perca isso daqui. Nós ouvimos algo de Salomão. Salomão foi bem pra caramba. Cara, né? É o top do top. E ainda assim ele falou, gente, quando eu observo a vida, eu percebo que o que move as pessoas é a competição, que isso não leva a lugar nenhum, que é tolice cruzar os braços, mas ao mesmo tempo, se você ficar se comparando com as pessoas, você vai viver uma vida de frustração. Mas vamos ouvir só um minuto de Jesus, porque, e eu não vou entrar muito fundo, a gente vai fazer isso semana que vem, mas olha que interessante. Se você ler os evangelhos, principalmente o evangelho de João, sempre que perguntavam para Jesus, o que você está fazendo? A resposta sempre era a mesma. A vontade do meu Pai. É isso. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Se alguém quer questionar se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se pode ser no sábado ou se não pode ser no sábado, é com você. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. É o que mais ele fazia. O que você está fazendo, Jesus? A vontade do meu Pai. Jesus, você ouviu o que eles falaram de você? Você ouviu? Eles querem saber o que você vai dizer, o que você vai fazer. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. E antes de você ir embora, como eu te falei, algumas perguntas que eu queria que você ouvisse é a seguinte: você está cansado, você está exausto de ficar o tempo todo tentando competir ou parecer com alguém que você não quer de jeito nenhum admitir que é um espelho na sua vida? Você pensa às vezes assim, meu Deus, eu preferia nem saber onde que aquela família foi tirar férias. Preferia nem ficar sabendo. Ia ser muito melhor para mim. Você não conta para ninguém, é só dentro de você que você tem essa conversa. Mas você pensa, como eu preferia nem saber. E a segunda pergunta, você já perdeu dinheiro? Você já foi à falência? Já quebrou? Porque você estava numa tentativa muito grande de manter uma aparência, de fazer o que você não devia fazer. Eu estou falando isso para você porque eu já fiz isso. Comprei o que não tinha que comprar. Por que, André, que você comprou? Para ser extremamente sincero, não tem uma justificativa boa, mas eu vi que outra pessoa tinha e eu falei, por que eu não posso ter também? E eu fiquei durante muito tempo tentando recuperar. E foi doloroso aquele período que veio depois, demorou. E se você olhar para trás, você pensa, André, que bobagem, você podia ter administrado isso melhor, por que você fez? Mas em vez de você ficar me julgando, olha para dentro de você. E eu pergunto, isso já aconteceu contigo? Será que parte do seu problema financeiro hoje, você coloca a culpa nos juros, você coloca a culpa na economia, você perdeu o emprego, tudo bem, todas essas coisas são reais, pode até ser verdade, mas talvez a raiz disso tudo, desses problemas financeiros surgiram quando havia algo em você e era apenas uma questão de se comparar com alguém, não sei quem. E você sabe que essas coisas contribuíram para onde você está hoje. Terceira pergunta, você está permitindo que os outros lhe impeçam de apreciar o que os outros têm, lhe impeçam de apreciar o que você tem? Vou repetir, você está permitindo que o que as outras pessoas têm, você olha para o que elas têm, e você pensa, eu não tenho aquilo. Isso te impede de apreciar o que você tem. Você construiu a sua casinha linda e maravilhosa. E você falou, olha, eu fiz uma casa bonita, e lá em casa eu fiz o seguinte, eu botei um pé direito de 2,5 metros para ficar bem legal, eu fiz uma iluminação, e aí o seu vizinho fala assim, e legal, lá em casa eu fiz o pé direito com 2,70 metros, e agora você detesta a sua casa.
Você está com raiva da sua casa. Você entra em casa e você acha que você tem que abaixar. Porque tem só 2,5 metros de pé direito. Você não sabe, mas é porque eu não tenho. Será que aquilo me impede de apreciar o que eu tenho? E eu estou falando algo que eu sei que acontece. Isso é correr atrás do vento. Porque depois que você conseguir construir aquela casa melhor, e agora você se sente extremamente satisfeito, essa satisfação vai embora em menos de um mês. Quando você olha para o outro vizinho e percebe, poxa vida, olha lá, a grama dele é mais verde que a minha. O que tem que fazer para ter uma grama assim? Você conhece, né? Essa questão que é algo horroroso, que tenta nos dirigir. Você está permitindo que o que você não tem lhe impeça de apreciar o que você tem? Outra pergunta importante, você ama os seus filhos? Ou você está pressionando eles de tudo quanto é jeito, por causa do que as outras crianças estão fazendo, estão realizando? No boletim dos meus filhos vem a nota que eles tiraram e a nota da turma. Você sabe o que isso provoca na gente? Imediatamente uma comparação. Peraí, se meu filho foi assim e a turma toda foi desse jeito, pega a média da turma e... ele foi bem, então está tudo bem. Foi ruim a nota dele, mas em comparação com a turma está tudo bem. Ou se a nota da turma é bem mais alta e você olha assim, você sabe o que isso provoca na gente? Será que a gente, e mais uma vez, entendo o que eu estou dizendo, claro que o esforço tem que acontecer, mas será que você está fazendo isso pela motivação correta? Você ama os seus filhos? Será que você poderia simplesmente respirar fundo por um instante e desfrutar dos seus filhos? Você sabia que há casais que gostariam muito de ter tido o seu filho ou a sua filha e não conseguem, e não podem, e não vão ter? Queriam um filho igualzinho ao seu e não vão conseguir ter. E você diz, André, eu não penso nisso, mas você deveria pensar, porque a questão não são os seus filhos, o seu problema não é o quanto que eles ficaram lá na média semestral, a questão não é se eles estão na escola A ou se estão na escola B, se pertencem ao grupo C, D ou E, a questão é que eles são seus filhos. E será que você os tem apreciado ou você vive pressionando eles por causa do que alguém poderia pensar de você como pai ou mãe? Você percebe como isso é perigoso? Mas nós estamos terminando, eu queria dizer, queridos, Deus está aqui, eu estou te dizendo, desfrute dos seus filhos. Fala para quem está do seu lado, é um presentão de Deus. É possível que você já tenha percebido que seu marido ou a sua esposa, às vezes, faz isso, vive olhando para o lado e comparando. É claro que você não é bobo. Nenhum marido aqui é bobo de chegar para a esposa e falar, querida, eu estava observando fulana. Não, já começou mal. Jamais faça isso, né? Você percebeu que ela emagreceu, a beça? Vamos descobrir o que foi que ela fez. Né? Ou então, você viu como está bonito o penteado? Você é louco de fazer uma coisa dessa, né? Não, você não vai fazer isso. Mas preste atenção, se dentro de você, você está sempre pensando, e esposas também em relação ao marido, fulano, né, ganha muito mais do que o meu marido, o que tem que fazer? Vamos jogar na loteria? O que a gente tem que fazer? Você, seja o que for, se dentro de você constantemente, cada vez que você olha para ele ou para ela, você faz uma comparação, você percebe que você está minando, você está aos poucos solapando, destruindo a coisa mais importante no mundo que você tem, que é o seu casamento. Será que a gente consegue sair dessa esteira? Sabe aquela esteira de ginástica que você anda, corre, e fica no mesmo lugar o tempo todo? Será que a gente consegue sair disso? Não seria maravilhoso, incrível chegar a esse lugar e apenas estender uma mão e deixar Deus fazer o que Ele quiser na nossa vida? Diga, eu vou viver com um punhado, mas tranquilidade. Eu não quero viver na terra do mais, não, eu quero chegar a um lugar diferente na minha vida, e se você também quer, diga amém. Você recebe essa palavra na sua vida? Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. A última pergunta é a que eu mais detesto fazer.
Você vai dizer: pastor, o senhor podia ter deixado a gente ir embora sem essa pergunta. Por que o senhor não deixou a gente ir embora 2 minutinhos antes? Quem é que você secretamente queria ver fracassar? Eu odeio essa pergunta, mas ela precisa ser perguntada, porque é a parte mais feia do espírito humano. Não é a sua parte mais feia? Com certeza, é a minha. Quando alguém com quem eu digo que eu me importo com aquela pessoa, que eu amo, é um amigo, você ouviu que alguma coisa ruim aconteceu com ele, você diz: isso é terrível, mas há alguma coisa lá no fundo de você, bem pequenininho, que faz você se sentir bem com aquilo. Quem você secretamente se alegra de ver fracassar? Porque você olha e fala: não existe, essa família não existe. Olha lá, aquela mulher não tem uma ruga. Como é que pode? Olha o carro dele, ele nunca lava esse carro, ele está sempre limpo, o carro, eu não aceito isso. Parece que não precisa fazer nada, é simplesmente ridículo. Qual incrível a vida daquela pessoa é, e você fica observando, e claro que você está comparando com você mesmo. Aí você ouve um dia que eles tiveram um probleminha no casamento, e você tenta segurar o sorriso. Alguma coisa aconteceu com um dos filhos e você se sente melhor. Por quê? Porque eu estou com meus 2 punhos cerrados, agarrando tudo que eu consigo, mas pelo menos eles perderam algum deles. Alguma coisa eles perderam. Vamos imaginar por um segundo que a gente conseguisse se livrar disso, que tudo isso desaparecesse, e eu pudesse simplesmente me alegrar sinceramente com as pessoas quando as coisas vão bem, e sinceramente chorar com elas quando as coisas não vão tão bem. Porque você nunca vai chegar lá, nunca vai ter essa sensação: chegou. Não vai, se você continuar olhando para a esquerda e para a direita, porque não há paz, não há satisfação. Será que você está correndo atrás do vento? Porque, queridos, a verdade é que você não pode realmente amar alguém que você secretamente deseja que fracasse. Você não pode realmente amar alguém que você está pressionando para se desempenhar melhor, para que você se sinta melhor como pai, como mãe, ou seja, como marido, esposa. Em outras palavras, você não pode realmente ser um seguidor sincero de Cristo e correr atrás do vento. Não vai conseguir. Se você é um cristão, essa é uma questão profundamente espiritual. O meu convite para você hoje é simples: vamos parar com isso. Você acha que a gente consegue? Eu creio que sim. 2 punhos cerrados, vamos parar com isso e vamos começar isso. Vamos deixar Deus encher. Ele tem um estoque infinito de bênçãos para derramar sobre a tua vida. Não há vitória, não há paz, não há satisfação em comparação. E nós vamos mais fundo na semana que vem. Eu vou convidar você a não perder, a não se atrasar. Mas antes de você ir embora, vamos orar juntos? Você pode dar a mão a quem está do seu lado? Amém. Deus é bom. Tem mais um aviso aqui que nós precisamos de mulheres para ajudar na cantina das mulheres. A gente separa as cantinas por ministério. Se você quiser nos ajudar, vai ser muito bom. Amém. Que oração a gente vai fazer agora? Eu acho que uma boa coisa para nós pedirmos a Deus é: Senhor, ajuda-nos a enxergar, ajuda-nos a ver a verdade, a enxergar a realidade. Porque é muito fácil ouvir tudo isso e pensar: eu não sei realmente onde isso se aplica na minha vida, mas Deus pode abrir os nossos olhos. Aliás, essa é a oração que você mais vai ver no Novo Testamento. A oração pela igreja é essa: Senhor, abre os olhos, que eles possam enxergar. Porque você vai descobrir que você não precisa de mais nada do que o que você já tem. Como, pastor André? Claro que eu preciso de mais. Quando você descobrir quem você é, você vai descobrir que você já tem tudo. E
Você não precisa ficar olhando para um lado nem para o outro quando você descobrir de quem você é filho e como Ele te ama. Faça essa oração por você e por quem está do seu lado. Eu queria te pedir isso, sinceramente. Você não vai demorar mais do que 10 segundos para fazer essa oração. Mas faça sinceramente, dizendo: Senhor, ajuda-nos a ver a verdade, a enxergar, a encontrarmos essa posição de humildade que só enxerga o que é real e não o que a gente quer enxergar. Me ajuda a não mentir mais para mim mesmo e não tentar ficar dentro da minha casa forçando marido, esposa, filhos, seja quem for. Eu quero ajudá-los, eu quero me esforçar junto com eles, eu quero apontar para a posição certa, mas eu não quero cair nessa armadilha. Eu não quero ficar preocupado se alguém está olhando para mim e me considerando alguma coisa, quando o Senhor já me considerou tão grande, tão precioso, que pagou um preço tão alto. Eu sei que o Senhor tem planos de melhorar a minha vida, de me fazer crescer. E ao invés de me esforçar sozinho para isso, eu vou deixar que o Teu Espírito opere na minha vida e me ajude a um passo de cada vez crescer e chegar onde eu tenho que chegar. Mas hoje eu decido, eu não vou viver uma vida que não leva a lugar nenhum. Eu não vou correr atrás do vento. Eu não vou viver me comparando com as pessoas, nem para melhor e nem para pior. Faça essa oração dizendo: Senhor, ajuda-me a ver a verdade, a enxergar a realidade. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo que o Senhor hoje faz em nossas vidas. Porque o Senhor, eu tenho certeza, fala a cada coração aqui, é muito específico, mas ao mesmo tempo é muito urgente, muito prático. Nós podemos fazer isso hoje, perceber como frequentemente caímos nessa armadilha. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos homens e mulheres que frutificam como Jesus Cristo, que fazem verdadeiramente um bom papel representando o Senhor dos Senhores. Sim, nós sabemos que não somos perfeitos, sabemos que não acertamos o tempo todo, mas ajuda-nos hoje a dar mais esse passo, Senhor, de não vivermos achando que somos superiores ou inferiores a absolutamente ninguém, que nós tenhamos tranquilidade na nossa vida, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. Pai, nós oramos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pedindo mais uma vez que se manifeste na nossa casa o Teu imenso amor, a Tua graça salvadora, e por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda vai acontecer, nós Te damos toda a honra, Te damos toda a glória em nome de Jesus. E toda a igreja que ama o Senhor, diga bem alto: glória a Deus. Exalte o nome do Senhor, bem alto com a sua voz, glorifique Ele, porque Ele é bom. Obrigado, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Digno de louvor, digno de glória, digno de adoração. Nós Te adoramos. Graças a Deus. Eu fui muito abençoado hoje. Você foi abençoado aqui, amém? Antes de ir embora, dê um abraço em 2 ou 3 pessoas e diga: olha, que você tem uma semana muito boa. Você tem uma semana abençoada. Que a sua semana seja ainda melhor que a minha. Em nome de Jesus. Uma boa noite e até a próxima.